Fala pessoal, vamos começar a fazer o exercício referente à aula 48, onde a gente aprendeu sobre o uso da palavra static em Java e o uso dela em métodos e em campos, ou seja, em métodos e também em variáveis. Esse primeiro exercício propõe para a gente analisar o código e responder qual vai ser a saída aqui embaixo. Então tudo bem, a gente tem esse trecho de código que a gente vai analisar, a gente tem a classe, método principal, ok? O método principal, o método main, ele está chamando um método, que é o método x. Aí basta a gente analisar se a gente pode chamar dessa forma aqui. E, teoricamente, como tem static aqui, a gente poderia chamar. Só que existe um grande erro nesse método aqui. Nesse e também no de baixo. A gente precisa botar a palavra reservada do Java static para especificar que esse método pertence à classe, porém, a gente precisa botar o tipo de retorno, ou void, ou int, ou double, o que ele vai retornar, né? Então, nesse método não tem, nem nesse método, nem no método de baixo. Logo, a opção correta aqui é que não compila. E se a gente for analisar, opção correta, a gente vai agora para o exercício de número 2, que também propõe para a gente analisar o código. A gente tem todo esse código aí e ver qual é a saída. Se imprime X, não compila, enfim. Todas essas opções aqui nós temos. Então a gente vai analisar o código. Uma classe A, ok? Método principal. A dica que eu sempre vou dar para vocês é ler linha a linha. Não fica tentando olhar o código inteiro. Vamos analisar linha a linha e a gente vê o que está acontecendo. Então aqui a gente tem a chamada do método x. Vamos ver quem é o método x. O método x é esse camarada aqui, que tem um static, é um void, ou seja, não tem retorno. Ok, aqui ele está imprimindo a letra x e está chamando um outro método, que é o método y. Aí a gente também precisa analisar se esse método é estático, ou melhor, métodos estáticos eles só podem acessar algum outro método que é estático, né? Então a gente pode chamar dessa forma aqui, um método também que é estático. Então o método x ele está ok. E a gente vem aqui pro método y, né? Tá aqui static void y, ok? E está imprimindo y. Então a gente analisando esse código não tem nenhum tipo de erro. A princípio, deixa eu ver aqui, tudo ok. A gente pode botar que ele compila, imprime x e y. Vamos analisar a resposta. Resposta correta, a gente vai para o exercício de número 3. O exercício de número 3 nos dá todo esse trecho de código, né? E a gente tem algumas alternativas aqui embaixo. Não compila ao tentar invocar x, compila imprime z, não compila ao tentar invocar z, não compila ao tentar invocar y. Bom, a gente analisando linha a linha, vamos lá. Uma classe B, ok. Um método sem retorno, um método comum, né, chamado y. Ok, lembrando que o this ele só pode ser usado no método que não seja estático. Se a gente vê algum this em algum método estático, por exemplo, se estivesse aqui embaixo estaria errado, né? Então, this.z. E outra coisa, um método não estático, ele pode acessar um método estático, mas a gente não consegue fazer isso ao contrário. O método estático ele não pode acessar um método não estático. Então, o método comum, né, sem retorno, está acessando um método z, está pegando o valor de z, ok? E quem é z? Z é static void z e está imprimindo a letra z. Então, até aqui, sem problema nenhum. Uma segunda classe, com o método principal, e aqui a gente chama um construtor. A gente pode chamar sem problema o construtor ponto o nosso método, não tem problema nenhum. Isso aqui é perfeitamente aceitável em Java. Então, new, né, chamou um construtor de A, que é esse camarada aqui, ponto x. Aí a gente tem que analisar quem é x. X está dentro
da mesma classe, A. Então, teoricamente, a gente não precisa criar e é estático, né? A gente não precisa criar um objeto para chamar x, né? A gente pode chamar o x dessa forma aqui. E o que o x está fazendo? O x ele criou um new b, ele está chamando lá new b.y, ou seja, ele está chamando o construtor de b ponto y. Quem é y? Y é esse camaradinho aqui que está chamando z. E quem é z é o cara que está imprimindo isso aqui. Então, assim, a gente tem que analisar a chamada de métodos dentro de métodos. E quais são as variadas ou as várias formas no qual a gente consegue chamar o método. Por exemplo, aqui a gente está chamando com só o construtor ponto o método, né? E a gente pode chamar o método dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Então a gente vai analisar as alternativas, compila e imprime Z. Se a gente analisar a questão ok, compila e imprime Z, a gente vai para o quarto exercício, onde a gente vai precisar analisar também esse trecho de código aqui e ver qual vai ser a saída, né? Não compila, erro em invocar y, imprime x e y, não compila, erro em invocar x. Linha a linha, né? Classe B ok, static, void, nome do método, assinatura está ok, né? Com a palavra reservada do Java static, ok, aqui está imprimindo x, sem problema nenhum. Aqui o método y, que também é estático, não tem retorno. E embaixo a gente tem uma outra classe, que é a classe A, que está estendendo de B, ou seja, herdando todas as características, métodos e atributos de A. Então B vai ter, a classe A vai conseguir herdar tudo que está aqui dentro, né? Sem problema nenhum. Método principal está ok. Agora this.x, ou seja, a gente está chamando o método. X é um método estático. Então, teoricamente, a gente poderia não criar um objeto para chamar esse método. O problema todo é o seguinte, a gente não usa a palavra reservada do Java this dentro de um contexto estático. Se você vê um método estático, o método main é um método estático. Public static void main string args, ele é estático. Se você vê um this dentro de um contexto estático, opção errada. Você já desconsidera logo. Aqui o correto seria chamar x. Chamar o método simplesmente, sem problema nenhum, ou simplesmente botar b.x, o método x, ou a.método x. Igual está aqui, a.método y, né? A gente poderia fazer isso. Agora, this dentro de um contexto estático sempre vai estar errada. Você viu, está errado, não precisa nem pensar. Então a opção é erro, não compila, erro ao invocar x. Vamos analisar a questão. Questão correta, a gente vai para o exercício de número 5 e último. O último exercício, ele tem uma classe B, a gente tem um método x, que é estático e não tem retorno, ele está imprimindo a letra x, a string x. Um segundo método estático sem retorno, que é o y, que está imprimindo y, até aqui sem problema nenhum. Uma outra classe A, que está estendendo B, ou seja, está herdando tudo que está aqui em B, né? O acesso a B. Ou seja, B é A, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem o método principal que é o public static void main, ok? Aqui a gente está chamando o x, o método x, a gente pode chamar o método x dessa forma, mesmo estando na classe A, porque ele está estendendo B. Ou seja, a gente pode chamar sem precisar botar b.x. Ou a gente pode botar citar. Quando ele chama aqui o extends, é como se ele estivesse na mesma classe. Então a gente pode chamar simplesmente puramente dessa forma. Ou colocar também b.x. Assim como está aqui embaixo, a.y. Tá? Então, o que o x vai fazer? O que o método x vai fazer? Vai imprimir a letra x.
E o que o método y vai fazer? Vai imprimir a letra y. Logo, o resultado imprime x e y. Vamos analisar a resposta. Resposta correta. E pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.